Olá pessoal, Salve Maria Santíssima. No vídeo anterior, nós vimos a primeira bilocação do Padre Pio, quando ele estava rezando com seu amigo Frei Anastácio, no vilarejo de Santélia de Pianesi. Ele se viu em uma mansão na cidade de Udine, a 560 quilômetros de distância de onde ele morava. Naquela mansão havia um maçom, que estava à beira da morte e se converte recebendo o sacramento da extrema-unção, enquanto a sua filha recebia o sacramento do batismo. Lá, o ainda Frei Pio tem uma visão da Virgem Maria que o encarrega dos cuidados daquela bebê que acabara de nascer. Ao receber essa missão de Nossa Senhora, Frei Pio ainda questiona a Virgem sobre como isso iria acontecer, porque ele ainda era um mero frei e que vivia muito distante dali. E Nossa Senhora dá uma resposta muito importante, que será o início do nosso vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, aquele pedido de sempre. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando da vida do Padre Pio e compartilhe com aquela pessoa especial que precisa conhecer mais sobre a vida desse grande santo do século XX. E muito obrigado por você estar comigo aqui novamente. Vou deixar aqui em cima, não sei se aqui, no card, o vídeo anterior, caso você não tenha visto, e vou deixar também a playlist onde estão todos os vídeos desde o início, quando começamos a falar do Padre Pio. Pois bem, quando o Padre Pio questiona Nossa Senhora sobre como ele iria cuidar daquela criança que havia acabado de nascer, a Virgem diz a ele que não deveria perder a fé e que ela viria até ele, mas primeiro ele deveria encontrá-la na Basílica de São Pedro, em Roma. Naquele momento, o Frei Pio não entendeu aquela mensagem de Nossa Senhora, mas confiou e esperou. Após a morte do senhor Giovanni Battista Risani, a senhora Leonilde, agora viúva de Giovanni, ela se muda com sua pequena filha para Roma. E lá ela cria a pequena Giovanna dentro do catolicismo, ensinando a ser uma boa católica e devota da Virgem Maria. Giovanna, ela vai crescendo, e entra na escola e foi educada em uma das melhores escolas da Itália. Em 1922, quando já tinha 17 anos, ela estava prestes a entrar na universidade, mas ela se encontrava em um dilema de uma grande dúvida relacionada à doutrina da Santíssima Trindade. Essa confusão foi colocada na sua cabeça por professores do colégio. Então, ela resolve ir à igreja para se confessar e, na mesma oportunidade, ela aproveitaria para conversar com o padre sobre essa dúvida, a fim de tirá-la. Assim que ela decide, ela e uma amiga foram até a Basílica de São Pedro. Quando elas chegam na Basílica, já era final da tarde, ela pediu orientação para um guarda que estava na porta, para que pudesse indicar a elas o local onde havia um padre para que elas pudessem se confessar. E o guarda responde que todos os confessores já haviam partido, porque já estava próximo da hora de fechar a basílica. Então elas decidiram entrar na basílica para fazer uma pequena adoração a Jesus, com a intenção de voltar no dia seguinte para falar com um padre. Mas quando elas entram na basílica, elas se deparam com um padre da ordem dos franciscanos, ainda dentro da igreja, e Giovanna corre até ele e pergunta se ele podia atender a sua confissão. E de pronto, o padre diz que sim, se dirigindo ao confessionário. Giovanna, então, se confessa e, após a absolvição dos seus pecados, começou a indagar o padre sobre as suas dúvidas sobre a Santíssima Trindade. Segundo ela, o padre explicou tão bem a doutrina da Santíssima Trindade que dissipou toda e qualquer dúvida que ela tinha. Então Giovanna sai do confessionário e fica de pé na porta
com a sua amiga esperando o padre sair do confessionário, porque ela queria beijar as suas mãos e agradecê-lo por ter tirado aquela dúvida que muito afligia o seu coração. Enquanto ela estava ali aguardando o padre sair, o guarda que havia atendido as meninas na porta da basílica foi até elas irado, dizendo que as estava procurando já há algum tempo, e perguntou o que elas estavam fazendo ali, e que já havia fechado a basílica e elas precisavam ir embora. O guarda ainda repreendeu as duas, dizendo para voltarem no outro dia para poderem fazer suas confissões. Então Giovanna disse ao guarda que já havia feito a sua confissão e que estava na porta esperando o padre sair para beijar a sua mão. O guarda, então, ele abre a porta do compartimento onde ficava o padre no confessionário e mostra para as duas que não havia ninguém lá. As duas ficaram assustadas, já que estavam ali já há algum tempo e não viram o padre sair, e que não havia como ele ter saído sem ser visto por elas. Mais ou menos um ano após aquele fato, Giovanna estava conversando com a sua tia, quando essa tia mostra para ela uma foto do Padre Pio. Pergunta se ela já o conhecia. Naquela época, o Padre Pio já estava ficando muito conhecido em toda a Itália. E Giovanna disse que não o conhecia, mas ficou olhando a foto com a impressão de que já tinha visto aquele padre em algum lugar. E ela disse para sua tia que ele se parecia muito com um padre que atendeu a sua confissão na Basílica de São Pedro um ano antes. Mas sua tia disse que achava que ela estava equivocada, já que o Padre Pio não saía de San Giovanni Rotondo. E Giovanna então tira aquilo da cabeça, se convencendo que talvez teria visto em outra oportunidade uma foto do padre e teria se confundido. No verão de 1923, a sua tia disse a Giovanna que estava se preparando para ir para São Giovanni Rotondo, para conhecer o Padre Pio, pedindo para que ela a acompanhasse nessa viagem. E prontamente ela aceita o convite. E quando elas chegaram na igreja de São Giovanni Rotondo, assim que acabou a missa, ela se dirigiu até a sacristia, juntamente com sua tia, em meio a uma multidão de pessoas que esperavam o Padre Pio passar. Quando o Padre Pio estava passando no meio daquela multidão toda, avistou Giovanna no meio do povo e se dirigiu até ela, estendendo a mão para que ela beijasse. E ele inicia o seguinte diálogo. Ora, Giovanna, eu a conheço. Você nasceu no dia em que seu pai faleceu. E aí Giovanna fica admirada com aquela situação, porque ela nunca tinha visto o padre antes. Como que ele poderia saber daquelas coisas, E aí o padre vai continuar. Enfim, você veio até mim, minha querida filha. Estou à sua espera há tantos anos. E daí ela vai dizer, Padre, o que quer de mim? Não o conheço. Talvez tenha se equivocado e me confundido com outra garota. E aí o Padre Pio vai dizer, não estou equivocado, já a conhecia. Não, padre, ela insiste em objetar. Não, padre, não conheço, nunca ouvi. E aí o padre diz, no ano passado, em um fim de tarde de verão, você foi com uma amiga à Basílica de São Pedro e fez sua confissão com o padre Capuchinho, lembra-se? E ela responde, sim, padre, eu me lembro. E aí ele diz, bem, aquele Capuchinho era eu. E aí ela se assusta com aquilo, ela fica sem palavras, e aí o Padre Pio vai explicar para ela, Querida filha, ouça-me, quando estavas prestes a vir ao mundo, a Madonna, Madonna era como ele chamava Nossa Senhora, A Madonna me levou até o Dini, até a sua mansão. Ela me instou a ajudar o seu pai em sua partida e me disse, veja, neste quarto encontra-se um homem à beira da morte. Ele é o patriarca, será salvo pelas lágrimas e orações de sua esposa e pela minha intercessão.
A esposa do moribundo está prestes a dar à luz a uma criança. Confio a você esta criança, mas primeiro deve encontrá-la em São Pedro. No último ano a encontrei em São Pedro, e agora você veio até San Giovanni Rotondo por conta própria, sem que eu a mandasse chamar. E agora deixe que eu cuide da sua alma, como a Senhora Celestial deseja. E aí, em lágrimas, a Giovanna responde ao padre: Padre, já que sou de sua responsabilidade, tome conta de mim. Diga-me o que devo eu fazer. Devo me tornar uma freira? Ela já se preocupa se Nossa Senhora gostaria que ela fosse uma freira, E aí o Padre Pio vai responder para ela: de forma alguma. Você virá sempre a San Giovanni Rotondo. Cuidarei da sua alma e você saberá qual é a vontade de Deus para a tua vida. Que relato maravilhoso, É a profecia de Nossa Senhora se cumprindo. Então, o Padre Pio, ele conhece ainda bebê Giovanna através de uma bilocação para sua mansão em Udine, lá em 1905, e volta a vê-la 17 anos depois, em 1922, na Basílica de São Pedro, também através de uma bilocação. E você se lembra do senhor Giovanni Risani, que ele era maçom e inimigo da igreja, que recebeu o sacramento da extrema-unção nos últimos momentos de sua vida? Pois é, Giovanna ela volta para Roma e conta para sua mãe todo aquele diálogo que ela teve com o Padre Pio. E a senhora Leonide resolve então ir até San Giovanni Rotondo conhecer o Padre Pio. E ao se encontrar com o Padre Pio, ela toma conhecimento do que aconteceu com o seu esposo. O Padre Pio vai relatar para ela o que aconteceu com o seu esposo. Veja só. Madame, aquele pequeno monge que a senhora viu caminhar rumo à galeria de sua mansão em Udine, quando seu marido estava moribundo, era eu. Posso assegurá-la que seu marido foi salvo. A Madonna, que apareceu para mim na mansão e ordenou que rezasse por seu marido moribundo, disse-me que Jesus perdoara todos os seus pecados e que ele fora salvo por sua intercessão materna. Então, meus queridos, diante de todas essas maravilhas, nós ficamos condicionados a focar nossa atenção para os milagres, para os relatos extraordinários. Não é assim? E talvez a gente esqueça de observar o principal ponto de toda essa história linda. Primeiro ponto a ser observado é o poder da oração. Se você lembrar do vídeo anterior, nós relatamos que o senhor Giovanni Risani, maçom inimigo da igreja, ele deu ordem para que nenhum padre entrasse na sua casa, nem antes e nem depois da sua morte. O homem ele tinha tudo para ser condenado ao inferno. Mas veja que interessante. Quando ele entra em coma, a sua esposa, a senhora Leonilde, ela se ajoelha nos pés da cama e começa a rezar. E reza fervorosamente. E olha o poder da oração. Toda essa linda história, ela começa pela oração de uma mulher católica, fervorosa e devota à família. Uma mulher que sabia o destino do seu esposo. Ela sabia que ele, devido a toda a sua postura contrária à fé, o seu destino seria o inferno. Então ela reza incessantemente. E não pedindo a cura daquele homem, mas ela pedia que ele se convertesse antes da sua morte, para que não recebesse esse destino tão cruel à sua alma. E Deus, na sua infinita misericórdia, não apenas concede a salvação dessa alma, mas envia nada mais, nada menos que a própria Virgem Maria para cuidar de tudo. Ele envia o maior santo do século XX para auxiliar aquele moribundo. Concede um momento de lucidez para o esposo que estava em coma, para que ele tivesse a oportunidade de arrepender de todos os seus pecados.
para quem não queria nenhum padre, que não queria que nenhum padre entrasse na tua casa, ele recebe a visita da própria Virgem Maria, de um frei que se tornaria um grande santo e de um padre para atendê-lo nos últimos momentos da sua vida. Veja que misericórdia de Deus. E além disso, Nossa Senhora ela entrega a filha que acabava de nascer aos cuidados do Padre Pio. Veja, meus queridos, por causa da oração de uma mãe devotada à família, toda essa família foi levada ao céu. O próprio Padre Pio diz que o homem foi salvo pela intercessão da Virgem Maria e pelas lágrimas daquela mulher, pelas lágrimas da sua esposa. Com toda certeza, a família toda está no céu, por conta da oração daquela mãe, naquele momento de tristeza, aos pés da cama de seu marido em coma. Isso é uma lição para vocês, mães. Sejam devotadas às suas famílias e sempre rezem pela salvação dos seus esposos e filhos. Vocês têm um grande poder nas mãos e muitas vezes sequer sabem disso. Vocês têm um lugar especial no coração da Virgem Maria, porque ela é a mãe de todos nós, dada pelo próprio Cristo, que da Santa Cruz a entrega como mãe de todos nós. Então, se você está com problemas dentro do seu lar, dentro da sua família, com seu marido, com seus filhos, faça como a senhora Leonilde. Se ajoelhe, reze pedindo a intercessão do Padre Pio e colocando nas mãos da Virgem Maria todos esses problemas. Eu te garanto, minhas queridas mamães, nenhum problema, seja lá qual for, resiste à intercessão de Nossa Senhora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente aqui embaixo, dando as suas impressões sobre essa história. Se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal e acione o sininho para que você possa ser avisado em primeira mão dos próximos vídeos, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Um grande abraço e viva Cristo Rei!